No vídeo de hoje vou trazer para vocês como que a África está se tornando uma nova promessa na economia mundial e que pode transformar o continente como o conhecemos hoje. E fica até o final desse vídeo que lá eu vou postar uma indicação de um livro fantástico, um vídeo que mostra um pouco da realidade daquele continente, ok? Então vamos para o vídeo. A economia da África é pautada pela exploração de recursos naturais, como petróleo, gás e minérios, como o ouro e diamante. O continente, contudo, é o mais pobre do mundo, resultado da exploração colonial e neocolonialismo. A agricultura, o turismo, a indústria de transformação e os serviços ainda são praticados de maneira precária na maior parte das nações africanas. O mesmo ocorre com os setores de transporte e comunicação, de expansão ainda limitados. Na maioria dos 54 países africanos, a economia sofre diretamente o impacto da extrema pobreza, crise alimentar, desacertos administrativos, inflação elevada, endividamento e guerras. A economia africana experimentou um crescimento inédito nas duas primeiras décadas do século XXI. Com o aumento da demanda por petróleo, gás natural e alimentos, o continente se beneficiou do incremento de preços. Também o perdão da dívida externa, em 2005, realizada por motivos humanitários a 14 países africanos, teve um efeito positivo na região. Países como a Tanzânia registram taxas de crescimento de 6% ao ano desde 2006, graças ao aumento do preço do ouro no mercado internacional. Em Botsuana, o crescimento é de 5% ao ano, por conta das reservas de diamante. O país destina a maior parte dos recursos em financiar gratuitamente a educação primária. Os maiores produtores de petróleo no continente são Argélia, Líbia, Egito, Nigéria, Guiné Equatorial, Gabão, Congo e Angola. Sudão, Mauritânia, São Tomé e Príncipe e Chad despontam como novos produtores. A África possui 10% das reservas mundiais de petróleo e 8% das reservas de gás. O turismo é destaque em países do norte da África, como o Egito, Marrocos e Tunísia. O turismo tem um importante papel na economia. Esta atividade também é importante fonte de rendimento para Cabo Verde e a maioria dos países costeiros, tanto no Oceano Atlântico como no Índico. Os parques naturais do Quênia e da África do Sul atraem turistas interessados em ver os grandes animais selvagens. A caça, ainda que polêmica, é responsável pelas receitas desses países. Segundo dados elaborados pela ONU, o turismo na África, de 2011 a 2014, representou cerca de 8,5% no PIB e gerou 2,1 milhões de empregos. Cumpre destacar que as mulheres ocupam um terço desses postos de trabalho. Desde 1996, o turismo na África cresce uma taxa de 9% ao ano. A média anual da chegada de turistas internacionais na África em 1995 até 1998 era de 24 milhões. De 2005 a 2008 foi de 48 milhões. E de 2011 a 2014, 56 milhões de turistas. A agricultura da África é a atividade econômica que ocupa a maior parte da população. O Quênia vem se destacando como um país referência na agricultura orgânica. A Etiópia é o quinto exportador de café mundial e registra taxas de crescimento de 6% ao ano desde 2006, graças à demanda de países como a Índia. Inclusive, os países subsaarianos investem em parcerias que os permitem resolver os problemas de falta de água da região a fim de poderem plantar com o mínimo de líquido possível. Produzem milho, mandioca, banana e feijão. Por outro lado, as empresas brasileiras estão ocupando as terras de Angola, Moçambique e Sudão, fomentando a agricultura. Através de acordos diplomáticos e da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária,
O Brasil ajuda os angolanos a plantarem e serem autossuficientes na produção de alimentos. Apesar do crescimento, do aumento dos preços dos cereais e da modernização agrícola, em 2012 a FAO fez uma alerta. 28 países africanos ainda precisariam de ajuda alimentar internacional para não sofrer com a fome. Quando se trata de investimento estrangeiro, a China foi o país que mais investiu no continente africano nas primeiras décadas do século XXI. Os chineses fizeram parcerias e hoje atuam com empresas de petróleo, construção civil e telecomunicações. Há mais de 10 mil empresas na China fazendo negócios na África. No entanto, os chineses levam parte da mão de obra para esses empreendimentos e calcula-se que existam 100 mil chineses trabalhando ali. Apesar de representar apenas 3% do volume de trocas comerciais para a China, a África é um continente estratégico para o gigante asiático. Os objetivos não são apenas econômicos, e sim diplomáticos, pois a China busca aliados para contrabalançar a influência americana no mundo, impedir que o Japão consiga os votos dos países africanos para ser eleito membro permanente do Conselho de Segurança da ONU, excluir qualquer reconhecimento internacional a Taiwan. Dessa forma, a China mobilizou esforços para garantir fontes de recursos, como hidrocarbonetos, alimentos e matérias-primas, e a paralela abertura de novos mercados, capazes de contribuir com seu acelerado processo de modernização. O panorama de marginalização do continente africano no ciclo de globalização neoliberal foi percebido pela China como oportunidade e permitiu a formação daquilo que os chineses intitularam de diplomacia periférica. Desde então, são crescentes as relações entre a China e os países do continente africano, como bem evidenciam os números. Em 1996, o fluxo comercial era de 4 bilhões. Em 2000, já chegava a 10 bilhões. E mais atualmente, em 2018, em quase 185 bilhões, bem acima de 61,8 bilhões do fluxo comercial do continente com os Estados Unidos da América. Nesse mesmo sentido, os investimentos externos chineses na África vêm aumentando constantemente. Entre 2003 e 2018, o número passou de 75 milhões para 5,4 bilhões, ultrapassando o montante dos Estados Unidos desde 2014, já que estes têm diminuído seus investimentos na África desde 2010. A tecnologia chinesa em solo africano não é exatamente uma novidade. De acordo com a consultoria IDC, 70% da infraestrutura 4G do continente africano é operada pela Huawei. A mesma fonte aponta que 40% de todos os celulares em uso nos países africanos são de marcas controladas pela China, uma corporação chinesa que mantém centros de pesquisa e desenvolvimento no Quênia e é capaz de vender telefones do tipo Flip por preços que não chegam a $15. A presença tech da China no continente, no entanto, poderia ser atribuída a uma política governamental de Pequim. Há 3 anos, o atual governo chinês liberou linhas de crédito que superam os 10 bilhões de dólares para empresas privadas e estatais do país asiático que desejem investir na África. O objetivo, além de econômico, seria político, assegurando o apoio e a simpatia das nações africanas às pretensões chinesas de ser reconhecida como uma potência de influência mundial. O baixo interesse europeu e americano pelo mercado africano, que valeu o apelido de continente esquecido à região, deixou uma avenida aberta para os chineses. Atualmente, o continente possui 1,3 bilhão de habitantes e nos próximos 5 anos deve ultrapassar a população da China, atualmente calculada em 1,39 bilhão. 6 das 10 economias que mais crescem no mundo estão na África.
enquanto Brasil e Argentina, por exemplo, patinam em uma crise que já dura ao menos 5 anos. Nações africanas, antes consideradas irrelevantes para o mercado internacional, crescem de forma acelerada. Sudão do Sul, Ruanda, Costa do Marfim e Etiópia, por exemplo, cresceram entre 7% e 8% em 2019, de acordo com dados do Fundo Monetário Internacional. Entre os ativos africanos mais disputados pelos fundos chineses são as fintechs. Como o continente possui a mais baixa taxa de bancarização do mundo, a expectativa dos investidores é que fintechs baseadas em transações mobile, pagamentos digitais e criptomoedas solucionem o histórico problema de países africanos em estruturar modelos eficientes de crédito e transações financeiras. Em 2019, antes da crise global causada pelo coronavírus, mais de 2 bilhões entraram no continente especificamente para financiar fintechs. Um dos investimentos mais promissores foi feito pela Opera, uma empresa originalmente norueguesa, mas comprada há 4 anos pelo gigante chinês Qihoo. A empresa reproduziu, na Nigéria, por meio do aplicativo OPay, fenômeno similar ao realizado pelo Alipay e o WeChat Pay na China. A criação de um super app que permite poupar, investir, tomar empréstimos e fazer pagamentos. O aprofundado estudo feito pela Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos, por si só, reflete como o mundo acadêmico americano observa, com preocupação, a gradual ascensão chinesa em áreas antes sob influência quase que exclusiva de nações ocidentais, notadamente os próprios americanos e algumas ex-potências europeias. Uma análise feita sob a ótica dos interesses do Brasil pode revelar ainda que a China se move para obter no continente africano as parcerias que já não confia tanto ter no Brasil. Apesar dos dados otimistas, há muito que ser feito no continente que ainda sofre com regimes políticos instáveis ou antidemocráticos. O ano de 2016 foi difícil para as economias africanas. Com a queda do preço das matérias-primas, a Nigéria perdeu seu posto de primeira economia do continente e entrou em recessão. A África do Sul escapou por pouco da desvalorização da sua moeda e a validade do franco, utilizado por 12 países do continente. O continente ainda sofre com problemas de falta de segurança e infraestrutura que podem comprometer seu crescimento. É importante lembrar que os 30 países com o IDH mais baixos do mundo estão na África. Outro fator negativo para a economia das nações africanas está no elevado número de epidemias. Hoje, o HIV é uma realidade na África subsaariana, elevando despesas e matando a população economicamente ativa. Já na África Ocidental, a epidemia de ebola foi responsável pela queda de 70% nas rendas do turismo da Libéria e do Senegal. Bom, pessoal, no vídeo de hoje vimos o contexto atual da África, o crescimento econômico, o turismo, o investimento estrangeiro e a geopolítica que está atuando naquela região, vindo, lógico, de interesses da China. Então, se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, deixa aquela curtida, comenta também sobre o que você achou do assunto, compartilha também com alguma pessoa, porque isso fortalece o nosso canal. O YouTube entende que o conteúdo é relevante e pode indicar para outras pessoas. E também indica um filme excelente que eu vou deixar aqui para vocês, tá? Na descrição aqui do vídeo, que é O Menino que Descobriu o Vento, que conta um pouco da realidade ali da África, certo? Vai estar aqui nos comentários. E também, pessoal, presta atenção, aqui na descrição do vídeo, coloquei também alguns links de alguns livros, também tem um curso de inglês aqui que está na descrição do vídeo. Dessa forma, você vai estar apoiando o canal, trazendo mais recursos para que a gente consiga produzir mais conteúdos de qualidade para vocês. Aqui ao lado do vídeo, vou deixar um conteúdo que a gente produziu sobre a Coreia do Norte. Valeu, tchau!